nós vamos falar sobre fé sem obras. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Você abençoa a pessoa com a sua boca ou faz uma oração, sabe que a pessoa está passando necessidade e você não ajuda. Você despede ela e diz, vá em paz. Então, isso é uma fé sem obra, é morta. Fé sem obra é morta, não é isso que o Senhor espera de nós. Tudo aquilo que o Senhor nos deu, tudo aquilo que nós adquirimos, o benefício dele para nós. E o Senhor espera que, no mínimo, nós venhamos estender a nossa mão para aqueles que atravessam o nosso caminho e estão em necessidade, aqueles que precisam. Muitos não vão pedir, não vão falar, mas você sabe. E o Senhor, que esquadrinha mente e coração, sabe que você sabe. Então não vai ter como se desculpar. Isso é fé sem obras. Se a nossa obra ela se limita apenas em fazer para quem nós gostamos, ou fazer aquilo que nos convém, ou fazer o que não nos custa nada, o Senhor vai requerer isso de nós. Eu estou editando na palavra junto com vocês, é para que nós venhamos aprender, para que nós venhamos crescer em graça e em conhecimento, para nos examinarmos hoje, deitar fora da nossa vida o que está errado hoje, para não sermos condenados junto com o mundo. Porque o Senhor espera que, no mínimo, o seu povo tenha uma atitude diferente. É certo que ninguém é salvo pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Nenhuma pessoa que é salva de fato cruza os braços. Ela sente a necessidade, ela é impulsionada pelo Espírito a fazer as obras. Talvez muitos de nós fazemos de forma errada, mas o Senhor traz a nós o conhecimento para que nós venhamos entender o que é fé sem obras e o que de fato significa obras do ponto de vista de Deus, não do nosso, do ponto de vista das Escrituras. Nessa passagem, é quando você diz que tem fé, mas você não age a sua fé. Por exemplo, o Senhor fala com você e você diz, eu creio. E na verdade você diz crer, mas não faz nada. E o que você deveria fazer? Você deveria agir em direção àquilo que você diz que crê. Você diz que tem fé, você precisa se mover nessa direção. Vou dar um exemplo de algo que eu passei. O que o Senhor diz é. O que o Senhor diz não é. Pois ele mesmo diz, seja o vosso falar sim, sim, o vosso não, não, o que passa disso é de procedência maligna, não faria ele diferente. O Senhor é o nosso exemplo. Então eu acredito nas Escrituras como está escrito. E certa vez, meu casamento tinha acabado e o meu esposo tinha ido embora de casa, eu fiquei com as crianças tudo pequenininha, 4 crianças pequenas, mas ela era especial. E eu me mudei de casa e comprei um armário novo para o banheiro para trocar o antigo que estava na casa. E não tinha furação igual, o novo tinha furação diferente. Nenhuma das furações eu consegui aproveitar, então eu tinha que fazer 3 novas furações na parede. Falei com o vizinho, ele falou, quando eu puder eu vou lá. E eu tinha pressa de colocar as coisas no lugar. E aí eu fui orar, fui falar com Deus, porque todas as coisas que eu preciso, todas as minhas necessidades, eu vou para Deus. Eu aprendi isso. Não foi sempre assim, eu aprendi. E eu fui falar com Deus, e eu falei com o Senhor, que agora como seria, né? Eu nunca tinha trocado gás, então eu tinha algumas dificuldades. No serviço de homem dentro de casa, quem ia fazer? Na época os meus filhos eram todos pequenos, hoje já tá todo mundo adulto, mas era tudo pequenininho. Eu que tinha que fazer. E aí eu falei com Deus e o Senhor disse, o Senhor será o vosso marido. É melhor estar numa casa onde tem luto do que numa casa onde nasceu uma criança. É melhor o fim de todas as coisas do que o começo. Eu falei, bom, o Senhor disse que o Senhor é meu marido, eu preciso furar essa parede. Eu nunca tinha manuseado a furadeira. E eu já vi homens mexendo com furadeira e muitas vezes erra o buraco, acaba quebrando, não fica certinho. Eu falei, bom, o Senhor disse que o Senhor é meu marido e agora a gente precisa furar esses buracos aqui para colocar esse armário. E fui, peguei a furadeira, apresentei ela a Deus, orei. Falei, vamos lá, Senhor, agora eu preciso que o Senhor fure a parede. A minha mão serve de apoio, né, porque o Senhor é Espírito. E
Assim mesmo eu fiz. E aí peguei a furadeira, marquei, fiz os furos na parede, no azulejo. Eram 2 furos na divisão do azulejo, que é difícil, mas é mais fácil do que no meio do azulejo. O terceiro furo era no meio do azulejo. Não tinha como ser diferente, não dava o espaço. E aí eu furei o primeiro, coloquei a furadeira, mesmo com medo, mas o Senhor disse, eu creio que o Senhor disse, eu agi na direção do que o Senhor disse. Coloquei a furadeira, liguei ela e fez o furo. Não teve dificuldade, foi rápido, furou. Depois eu fui na outra marcação, e quando eu ia para a terceira, eu dei uma parada e falei, bom, agora é a prova dos 9, Deus, porque se esses 2 aqui era difícil, e aí foi feito aqui, eu creio que só pode ser o Senhor, eu jamais conseguiria fazer esse serviço. E agora no meio da pedra, então, tava a marcação lá, vamos lá. Coloquei a furadeira em cima da marcação, o azulejo era liso, e aí furei. A furadeira não escapou 1 milímetro, nada. O buraco ficou perfeito. Eu coloquei a furadeira no chão e fiquei ali uns 10 minutos admirando o buraco. Eu coloquei a minha fé em ação. Existem várias formas de colocar fé em ação. Quando você diz que crê em algo, quando o Senhor fala para você algo, você se move nessa direção. E que nós viemos aprender, estender a nossa mão para servir quem cruza o nosso caminho, da forma como a necessidade se apresenta, porque o Senhor disse, faça tudo o que vier às suas mãos conforme as suas forças. No começo, várias coisas passavam desapercebidas, eu não percebia. E aí eu comecei a orar, porque se o Senhor pede algo de mim, e eu percebo que eu não estou conseguindo, eu vou pedir para o Senhor. Porque Ele que me pediu, Ele sabe, Ele já me deu capacidade para isso. Então eu vou para os pés dEle pedir isso. E eu falei para o Senhor, Deus, não deixa passar desapercebido essas situações quando alguém precisa, para eu parar, faz com que eu dê atenção a isso, que eu não passe batido, que eu perceba isso, que eu tenha clareza de perceber, porque às vezes a gente nem percebe. Então a gente peca sem perceber. O tempo todo a gente erra. Por isso que a nossa justiça ela é como um trapo de imundície para o Senhor. Não existe justiça em nós. Então o que nós fazemos porque o Senhor nos capacita, é o mínimo. Então se eu identifico que algo na minha vida vai estar fora do que as Escrituras estão falando, eu preciso colocar isso diante de Deus e pedir para Ele me capacitar, e pedir para Ele me ajudar naquilo. E não aceitar uma condição diferente. Não aceitar viver de uma forma diferente com a desculpa de que, ninguém é perfeito. Isso não pode ser desculpa. Eu preciso lutar diariamente contra a minha carne, contra meus pecados, contra as minhas falhas, contra os meus erros, não aceitando eles como desculpa, mas lutando em jejum e oração, pedindo para o Senhor. E o Senhor vai fazer, porque Ele diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. O que bate, a porta é aberta. Então, o Senhor não está com as mãos encolhidas para não abençoar. E nem os ouvidos dele agravados para não ouvir. Os olhos do Senhor não estão fechados para não ver. Os olhos dele vê todas as coisas. Então, que nós possamos aprender cada dia nas Escrituras, com o Senhor, com a revelação do Espírito Santo de Deus. Amém? E essa é a nossa meditação de hoje. Eu quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti. E eu peço por cada vida, Senhor, que está assistindo esse vídeo ou que irá assistir ainda. Em todo tempo, quando alguém assistir esse vídeo, Pai, que essa pessoa estiver participando da oração, que o Senhor venha alcançar, porque a sua palavra se renova a cada dia. Ela é como uma fonte inesgotável. Não há divisão no mundo espiritual, não há divisão geográfica. O Senhor vê todas as coisas, o tempo do Senhor é diferente do nosso, mas o Senhor é fiel, meu Deus, para cumprir os seus desígnios, a sua vontade, o seu querer. Age na vida de cada um, Senhor, com misericórdia e graça. Não nos achegamos pensando em nossos méritos, porque não temos mérito nenhum. O mérito é todo de Jesus, que pagou um alto preço em nosso lugar. Nós nos achegamos por causa da graça e da misericórdia, e é por isso que eu clamo e peço por cada vida. Intercedo por cada um, que o Senhor venha fortalecer o fraco, levantar o caído, que o Senhor venha, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, revestir cada um com poder, com autoridade, abrindo os olhos, tirando a trave, tirando o cisco, lavando os nossos olhos com colírio, para que nós possamos enxergar todas as coisas nitidamente, não sermos enganados por nenhum falso vento de doutrina. Senhor, em nome de Jesus Cristo, reveste-nos de toda a armadura de Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro, Senhor, e já te agradeço por nos ouvir, porque o Senhor diz que quando fizermos uma oração e pedirmos algo na oração, que é para nós já agradecermos como quem já recebeu, então eu te agradeço pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda fará. Eu te dou graças por ouvir a nossa petição e atender o nosso clamor. Amém, Jesus. Amém?